Diz assim o texto, Abacuque capítulo 3, versículos 1 e 2. Somente. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Se assente adorando a Jesus. Sonoplasta. Glória a Deus. Eu vou te fazer um pedido contrário do que a gente costuma pedir para o sonoplasta. Abaixa um pouquinho o som para mim. A gente sempre pede para aumentar, né? Mas aqui está muito alto. Abaixa mais um pouquinho. Os irmãos estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Se puder abaixar mais um pouquinho, ainda está muito alto. E eu sou igual o carro a álcool. Eu demoro a... Aí, tá ótimo. Demora a pegar, mas depois que pega, vai embora. E é bênção de Deus. Irmãos, estamos diante de um tema festivo que fala sobre avivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Um texto que fora uma oração, daqui eu já entendo que não existe avivamento sem oração. Todo avivamento fluiu de oração, de lágrimas, de pessoas que se voltaram a buscar a Deus. Abacuque, ele fora um profeta que viveu em um tempo difícil em Israel. Um tempo em que o povo começou a abandonar a Deus. O povo tem uma morte espiritual porque eles começam a se voltar à idolatria. Eles começam a abandonar os princípios que Deus estabelecera a eles. E Deus, quando nos impõe princípios, nos impõe regras, não é que Deus é um ditador, um déspota, um fascista, que quer comandar a nossa vida de todo jeito. Não, quando Deus nos impõe limites, é porque Ele quer nos proteger. Nós sempre dizemos que Deus é Pai. A Bíblia diz para a gente chamar Ele de Abba, Abba Pai, porque o espírito de adoção, Ele nos adotou e de fato Deus é o nosso Pai. E quando eu fui pai, eu entendi melhor sobre os princípios de Deus acerca dos seus servos. Eu estabeleço alguns princípios para minha filha, para o meu filho. Às vezes ela está brincando e tem algo ali que pode trazer risco para ela. Eu falo, minha filha, não brinque ali, brinque só por aqui, tá bom? Não vá para ali. Mas se porventura ela me desobedece e vai e se machuca, eu vou deixar de amar ela por causa disso? Eu vou jogar ela fora por causa disso? Eu vou rejeitar ela por causa disso? Então que nós venhamos rever nossos conceitos acerca do Evangelho, porque a igreja moderna está rejeitando pessoas a quem Deus abraça. Não é porque desobedeceu, não é porque Deus errou, não é porque errou que deve ser excluído, abandonado, não tem mais jeito, não presta mais, vamos divulgar o pecado, assim não serve para estar em igreja mais nenhuma. Deus é Pai. Se a minha filha me desobedecer e for lá e cair, se machucar, errar, eu vou deixar de amar ela? Claro que não. Pelo contrário, eu vou lá, vou pegar ela no colo, vou cuidar dela com todo amor. É claro que eu vou dizer, papai avisou para não ir, né? Então, o que acontece? Deus é Pai. Então, quando Ele estabelece princípios, leis, não é porque Ele quer mandar na tua vida, não. É porque Ele quer te proteger. Ele quer te guardar. Ele quer te livrar.
Então deixa Deus estabelecer princípios na tua vida. Os princípios de Deus são para o nosso próprio bem. Aí o que acontece? O povo começa a entrar numa idolatria terrível. O povo começa como nós possamos dizer, a obedecer mais os desejos carnais do que a vontade de Deus. E a Bíblia diz: não invejes o homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, não tenha inveja do ímpio. E o povo começa a agir impiamente. Eu estou falando do povo de Deus, o povo de Israel. Agora começa a idolatria tomar de conta. O povo não quer mais buscar a Deus, agora só querem festejar. O adultério toma de conta, a sensualidade toma de conta, a prostituição toma de conta do povo. O povo começa a fazer tudo que não presta. Os homens começam uns a matar os outros. Não tem mais piedade do pobre, não ajudam mais o necessitado, se tornam rebeldes. E toda vez que o povo abandona Deus, pastor Daniel, o pecado que eles cometem chega à narina de Deus. E nesse período, alguns profetas, embora o pecado estava demais no meio do povo, nós tínhamos muitos profetas na época. Jeremias era profeta nessa época, Sofonias era profeta nessa época, Ageu foi profeta nessa época, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego foram profetas nessa época, Abacuque foi profeta nessa época. Todos esses profetas foram contemporâneos, ou seja, o povo se corrompeu, mas esses homens a quem eu citei permaneceram profetas. Sabe por quê? Está todo mundo indo de água suja baixa, mas se eu tenho um relacionamento com Deus, eu vou vir na contramão, ainda que me taxem de quadrado, ainda que me mandem para o calabouço, ainda que me açoitem, ainda que cortem o meu pescoço, eu vou preferir ficar na presença de Deus e adorar a Deus. Tem gente com desculpinha: não, as coisas mudaram, está todo mundo mudado. O problema é esse, está todo mundo mudado, mas profeta nunca é igual todo mundo. Crente não pode ser igual a todo mundo. Crente vem na contramão do mundo. Aleluia. Irmão, deixa eu te fazer um pedido aqui. Depois que eu peguei essa maldita Covid, eu fiquei meio voado. Então muita coisa me atrapalha. Então enquanto eu estiver pregando, não bate palma não, dá glória a Deus, tá bom? Porque senão você me atrapalha, eu vou me perder e não vou conseguir pregar. Eu fiquei meio voado mesmo, essa doença é maligna. O sangue de Jesus tem poder. Ainda bem que a trombeta tá para tocar e o nosso corpo vai ser glorificado e não vai ter mais problema nenhum. Mas hoje qualquer coisinha me distrai muito assim quando eu estou pregando. Então, em vez de você bater palma, você dá glória a Deus. Combinado? Não sou contra palma, eu sou pentecostal, eu sou assembleano, forjado no meio das irmãs de ciclo de oração. Aquelas que um hino da harpa com elas resolve o culto. Então, mas em vez de você bater palma, você glorifica, só para mim não perder aqui a fiação. E o que acontece? Nesse período, Abacuque começa a observar, pastor Alfredo, a impiedade do povo, a injustiça com que um irmão fazia com o outro. E ele começa a conversar com Deus. E Abacuque vai falar com Deus: Deus, até quando tu vai permitir que os ímpios triunfem sobre os justos? Que a maldade do teu povo prevaleça sobre os que são justos? Até quando, Senhor, tu vai permitir essa assolação no meio do teu povo através da impiedade daqueles que não são bons, daqueles que não querem um compromisso contigo? E Abacuque começa a pedir juízo a Deus. Deus, faz alguma coisa. Até quando tu vai permitir, Deus? Chegou a hora de dar um basta. Mas Abacuque esperava que Deus entrasse no meio do povo, porque aqui Abacuque está falando do povo de Deus, que estava agindo impiamente com os justos, que também eram povo de Deus. Então ele pede para que Deus faça alguma coisa, para que Deus traga uma punição, para que Deus traga juízo.
E Deus ouve a oração de Abacuque e envia a resposta. Nesse mesmo período, Jeremias está vendo o povo na mesma situação, só que Abacuque pede juízo e Jeremias pede misericórdia. Abacuque fala: Deus pune o povo, e Jeremias fala: Deus tem misericórdia do povo. Abacuque fala: Deus traga um juízo imediato, acaba com a maldade desses homens que agem impiamente. E Jeremias está chorando e jejuando, dizendo: Deus tem misericórdia. Porque Jeremias sabia que quando o povo começa a pecar, pecado é igual cartão de crédito. Na hora de passar é bom, mas quando a fatura chega, às vezes a gente não dá conta de pagar. Quando a Bíblia diz que o vosso pecado vos há de achar, ou seja, isso aqui está numa linguagem plural, mas vamos trazer para o singular. Teu pecado te achará. Toda vez que eu erro, eu penso: meu Deus, uma hora esse erro meu vai me achar. Então eu falo com Deus: Deus tem misericórdia de mim, não deixa eu errar não, me ajuda, guarda os meus pés, guarda os meus passos. E tem gente se entregando ao erro, se entregando à maldade, se entregando ao pecado. Mas entenda, você pode até pecar, pode até sair por aí ficando com um e com outra, pode até viver uma vida de sexo fora do casamento, pode até viver uma vida de casa separa, casa separa, casa separa, pode até viver uma vida de sensualidade, de imoralidade, mas uma hora o teu pecado vai te achar e a conta será cara. A pregador: mas Deus perdoa, perdoa, mas a consequência é drástica. Olha só, Davi errou. Foi dito aqui pelo pastor Alfredo agorinha. Davi foi para o jejum para Deus poupar a vida do seu filho, e Deus matou seu filho. Filho de Davi morreu, e a espada nunca mais saiu da casa de Davi. Os filhos de Davi começaram a matar uns aos outros. Ou seja, Deus perdoa o pecado, mas o preço do pecado é alto. Então, se a gente puder fugir do pecado, a gente tem que fugir. Aleluias. Eu fico pensando, eu estava meditando, a maioria dos pregadores modernos, as mensagens deles são cheias de teatro, mensagens emocionais, para mexer com o ego do ser humano. Esses dias eu lendo todos os evangelistas da Bíblia, as mensagens dele eram: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Largai a prática da prostituição, da lascívia, da promiscuidade. Acerca das prostituições, nem se nomeiem em vosso meio. Todos os evangelistas que vieram pregavam para o povo se arrepender de pecado, para largar o pecado, para abandonar o pecado. Isso é evangelho. Agora está cheio de mensagem teatral, sem falar em alguns pregadores que viraram coach, não prega mais nem a mensagem, agora é uma palavra de autoajuda. A igreja não precisa de autoajuda, ela já tem ajuda do alto. A Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes, e de lá vem o socorro. Evangelho é mudança, transformação. O amor de Deus é revelado para a gente se arrepender, largar a cachaça, largar os frevos, largar a maconha, largar os vícios, largar tudo que não presta e viver uma vida de santificação. Não é santidade, a santidade a gente alcança quando a trombeta tocar, mas é santificação. Todo dia eu vou tirando um pouquinho de mim que não presta, todo dia eu vou me arrumando, todo dia eu vou melhorando, e eu tenho certeza que se Deus não falhou em enviar Jesus, Jesus não falhou em morrer na cruz, o Espírito Santo não vai falhar em adornar a igreja para levá-la para o céu. Então deixa o Espírito Santo tirar os carrapichos. Só que Jeremias está pedindo misericórdia, Abacuque está pedindo juízo. Deus desce a Jeremias e diz: Jeremias,
negócio é o seguinte: o povo passou dos limites. Ainda que Moisés e Samuel me pedisse, eu não ia tirar minha mão do que eu vou fazer sobre esse povo. Então, Abacuque está pedindo misericórdia, ou Abacuque está pedindo juízo, Jeremias está pedindo misericórdia. E Deus decide ouvir a oração de Abacuque. Aí Deus fala: Abacuque, vou eu levantar uma nação para colocar vocês em cativeiro. Suas mulheres serão entregues, seus filhos serão entregues, vocês serão desassolados, outros povos triunfarão sobre vocês. Aleluias. Deus ouve o pedido de justiça de Abacuque. Toda a igreja tem esses dois profetas: aquele que prega a misericórdia e aquele que prega o juízo. E às vezes a gente não entende porque que alguém tem sempre aquela mensagem de misericórdia e o outro é só taca, o outro é só peia. E quem está errado, pregador, dos dois? Nenhum. Os dois são profetas de Deus. A igreja tanto precisa de misericórdia como precisa de conserto. Então não julgue alguém. Eu já tentei pregar uma mensagem assim, mais misericordiosa, mais boazinha, até que eu desisti, Lucas, porque eu não fui chamado para isso não. Meu negócio é igual a Abacuque, é juízo, é justiça, é arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. Mas eu conheço pregador que prega aquela mensagem cheia de misericórdia, e de fato a gente precisa de misericórdia. O que é misericórdia? Disse um amigo nosso que é professor de teologia, Gabriel Silva. Ele nos explicou a graça e a misericórdia. A graça já é bem explicada. A misericórdia, de fato, com a explicação dele, me ajudou bastante. A graça é o favor não merecido, ou seja, a graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos, e a misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. O que é que nós merecemos? O lago de fogo, a ira de Deus, ser jogado no inferno. Mas Deus vem com a sua misericórdia, não nos dá o que nós merecíamos, e vem com a sua graça e nos dá o céu, nos dá a família, nos dá o que vestir, nos dá o que comer, nos dá o que calçar. Só que nesse período aqui, Deus ouve Abacuque. Aí Deus fala: olha, Abacuque, eu vou fazer assim, 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 assim. E Abacuque esperava que Deus pegasse os ímpios no meio do povo dele e os castigasse. Mas não, Deus diz que vai levantar outras nações para castigar todo mundo. Ou seja, os justos vão pagar um preço junto com os ímpios. Então quando Abacuque ouve o que Deus vai fazer, ele fala: Deus, eu ouvi a tua palavra e temi. Ele ficou com medo, temeroso, porque ele sabia que Deus não ia voltar atrás. Ele sabia que a ira de Deus chegaria sobre o teu povo. Aí ele fala: Deus, eu ouvi a tua palavra e temi, mas deixa eu te fazer um pedido. Eu sei que tu não vai deixar de mandar a sua ira, eu sei que tu não vai voltar a tua palavra atrás, e eu pedi isso, agora eu vou ter que viver isso. Mas Deus, aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a faz conhecida. Aí ele vai dizer: e na ira, porque ele sabe que a ira é inevitável, ele vai dizer: e na ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia.
Abacuque, quando ouve o juízo de Deus, ele entende que melhor do que pedir a ira de Deus é pedir a misericórdia de Deus, é pedir um avivamento. Por quê? Porque o avivamento faz o coração maldoso ficar bom. Aleluias. O avivamento faz o drogado, aleluia, largar a droga. O avivamento faz o bêbado largar a cachaça. O avivamento faz o adúltero largar o adultério. O avivamento faz o sensual largar a sensualidade. O avivamento faz o mentiroso largar a mentira. O avivamento faz o fofoqueiro largar a fofoca. Aleluia. O avivamento faz o assassino largar a maldade. O avivamento faz, aleluia, o traficante parar de vender droga e anunciar o evangelho. O avivamento transforma a vida. O avivamento transforma a história. E eu vou liberar uma palavra profética. Deus ouviu a oração de Abacuque. Ele começou a avivar e veio avivando, avivando, fez a obra dele conhecida e ainda está fazendo o avivamento, ainda está no Brasil. Há 2 meses, se não me falha a memória, Deus escolheu o pastor Ponhuchu, pastor da maior igreja do mundo. Ponhuchu veio pregar no Brasil e antes de ele começar a pregar, ele saiu, se retirou do culto e foi embora. E ele emitiu uma nota acabando com a igreja brasileira. Ele falou: eu me rejeitei a pregar no Brasil. Os brasileiros não respeitam o culto. Eles conversam no meio da palavra. Eles não se vestem com pudor dentro do templo. Eles ficam caminhando enquanto os irmãos estão adorando. E ele emitiu uma nota acabando com a igreja. E ele partiu. Se eu tivesse a oportunidade de encontrar Ponhuchu, eu diria a ele: rapaz, tu até tá certo, que tem um monte de brasileiro aí que não se comporta no culto, conversa no meio da mensagem, faz isso e aquilo, são desorganizados. Mas uma coisa, Ponhuchu, vocês coreanos têm que aceitar: o avivamento está por aqui. Amiga minha é pastora na Alemanha, missionária Cláudia. Ela falou pra gente que lá, onde teve um dos maiores avivamentos da história, na Alemanha, houve a reforma, né? Lutero fez a reforma na Alemanha. E lá teve um dos maiores avivamentos da história. Hoje, a hora do pregador pregar são 3 horas de palavra. Se o pregador não tiver 3 horas de mensagem, ele nem assume a tribuna. E por que, pregador, eles dão esse tempo todo para a palavra? Porque eles estão vazios hoje. Então, quando eles vão ao culto, eles querem, clamam, buscam um avivamento que perderam. Ela falou que orou 3 anos para Jesus batizar uma irmã com o Espírito Santo. Lá eles têm os pregadores brasileiros como pregadores de fogo. O avivamento, ele está sobre o Brasil. Na Alemanha eles oram 3 anos para Jesus batizar uma pessoa. Eles passam dias orando e jejuando para sentir a presença de Deus. No Brasil, basta se reunir 2 crentes, um crente só. Aonde ele dobra o joelho, o céu racha pelo meio. A gente sente a presença de Deus. Eu tenho 15 anos que eu aceitei a Jesus. Eu nunca fui em um culto que eu não senti a presença de Deus. E lá eles vão em cultos que, por mais que falem de Bíblia, que cantem louvores, eles não sentem a presença. Então o avivamento está sobre o Brasil em uma parte da África. Hoje eu fico olhando, né? Abacuque pediu a Deus para fazer notória, fazer conhecida os avivamentos. Foi dito aqui pelo Lucas. Eu gosto de estudar a história da igreja. Eu amo a história da igreja. Quando eu leio sobre George Whitefield, um rapaz que eu queria ter a unção que ele tinha,
Por que pregador? Ele pregava e a 1 quilômetro de distância as pessoas ouviam ele, como se ele tivesse com um microfone igual esse pregando. A gente não ia precisar de som mais para pregar. Pense, uma graça dessa. É o sonho de todo pregador. John Wesley, Charles Finney, que parou uma fábrica inteira de mulheres costureiras, e o dono da fábrica, vendo aquele avivamento, olhou e disse assim: olha, está suspenso o trabalho, vocês precisam tratar da alma de vocês. Só que esses avivamentos passaram. Abacuque orou pedindo um avivamento. William Seymour, um negro americano, foi pregar em uma igreja que não aceitava a mensagem de avivamento sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele pregaria 3 dias. Quando ele voltou no outro dia para pregar, a igreja estava fechada. E os pastores orientaram aos membros não ir, porque o que o Seymour tinha pregado não era correto. Seymour foi lá para a Rua Azusa, e lá em uma casinha ele começou a orar a Deus, juntamente com um amigo, pedindo a Deus um avivamento. E Deus desceu nos Estados Unidos, na Rua Azusa. O avivamento foi tão terrível na Rua Azusa, que a história diz que a 4 quarteirões de distância, as pessoas caíam no chão, pedindo perdão pelos seus pecados, chorando, e traziam eles. Eu não entendo, de fato, alguns moveres que chamam de avivamento em algumas igrejas brasileiras, porque todo avivamento, a presença de Deus, aonde a gente sente o peso da glória, a primeira coisa que acontece é a gente agir igual Isaías: ai de mim que estou perecendo. Todas as vezes que eu sinto o peso da glória, eu começo a chorar falando: Deus, eu não sou digno, Deus me purifica. Eu sinto a imundície que há em mim quando a glória é revelada. E eu vejo alguns moveres que pulam, gritam, se jogam no chão, parece até os profetas de Baal, faltam se cortar, mas não tem arrependimento nenhum, não tem mudança de vida nenhum. Então isso não é avivamento, isso é movimento, e Deus não quer movimento. Deus quer avivamento. O que é avivamento? É dar vida a quem está morto espiritualmente. Quando eu sou avivado, quando o peso da glória desce, eu começo a pensar: meu Deus, eu não posso mais assistir pornografia, eu preciso apagar essas músicas mundanas do meu celular. Eu nunca vi uma geração tão moderna como essa. Ouvir música secular não tem nada, vai caçar uma lavagem de roupa, rapaz. Crente que é crente não anda ouvindo música secular, não. A Bíblia diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Pode me chamar de quadrado, religioso, fanático, o que for, mas isso não condiz. Como é que uma música que só fala de adultério é suave aos ouvidos de crente? Como é que uma música que só fala de depravação, de traição, de coisa que não presta, é suave ao ouvido de um crente? Como é que uma novela imoral, onde só mostra avareza, desigualdade social, coisa que não presta, é suave aos olhos do cristão? Mancho e remantrofal e elebracala choriamancho rebai. Sabe quando a gente tem um Espírito Santo de Deus? Eu me lembro, eu particularmente, eu, pregador Gabriel Bezerra, se sentar comigo, se souber de qualquer falha minha, você falar: Gabriel, tu fez isso, eu nunca vou negar nenhuma falha minha. Eu, Gabriel, não. Eu me lembro, certa feita, estava em uma viagem missionária, Lucas Christoph estava comigo, e a gente começou a conversar, algumas brincadeiras, e saiu meio que do padrão de cristão. Aí nós paramos assim, olhei para o Lucas olhou para mim, a gente olhou assim, a gente falou: nossa, vamos parar, eu estou me sentindo incomodado.
E o Lucas falou, é mesmo. E a gente foi orar, a gente ficou triste. E a gente foi clamar. E hora que não eram brincadeiras tão pesadas. Agora pense, eu louvo a Deus por isso, porque o Espírito Santo nos incomoda. O Espírito Santo nos guia. O problema é que tem gente que fala assim, não, eu sou assim mesmo e ninguém me muda. Nasci assim, vou morrer assim. Vai morrer e vai para o inferno. Porque para ir morar no céu tem que ser transformado, tem que ser mudado. O velho homem tem que morrer, a velha criatura tem que morrer. E de nós mesmos nós não conseguimos. Mas o Espírito Santo nos ajuda. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Só que o tempo passou. Os Estados Unidos provaram um dos maiores avivamentos da história. Todo mundo já viu falar alguma coisa sobre o avivamento da Rua Azusa. Curas extraordinárias. Teve uma mulher que Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Ela sentou no piano e ela tocou como ninguém. E ela nunca tinha tocado um piano na vida. E ela tocou piano até o dia que ela morreu. Ela foi tocadora de piano na igreja. Mas você vê, aconteciam coisas extraordinárias. Só que um movimento, embora o título não seja certo, mas é esse título que nós damos hoje, um movimento gospel, acabou com as igrejas dos Estados Unidos. Hoje a maioria dos templos nos Estados Unidos são ecumênicos. De manhã tem culto espírita, ao meio-dia tem missa e à noite tem culto evangélico. No mesmo templo, onde se adora a Deus, se adora ao diabo e deuses falsos. Por que isso? Porque esse movimento gospel acabou com as igrejas dos Estados Unidos. E essa onda está chegando aos poucos no Brasil. Uma movimentação gospel, de rap gospel, funk gospel. Daqui a pouco tem até droga gospel, pelo que a gente está vendo aí. Né? Uma liberdade que Deus não nos deu. Aleluia, a Bíblia diz, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Irmão, se eu estou trazendo um ritmo mundano para a igreja, é porque eu estou com saudade do mundo. Aleluia. E eu não posso sentir saudade do mundo quando eu me deparo com o hino 36. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Oh, quando é que eu vou? Olha, Abacuque, aqui eu quero encerrar. Ele pede a Deus que avive a obra, porque ele sabe que um avivamento muda caráter. Se a ira vier, Deus matar todo mundo, vai todo mundo para o inferno. Então é melhor Deus avivar, Deus dá vida aos que estão mortos espiritualmente, porque eles vão mudar de vida, eles vão mudar de caráter. Ele fala, olha Deus, na ira lembra-te da tua misericórdia. Deus permite Nabucodonosor se levantar. Na batalha de Cárquemes, ele vence Faraó do Egito. E Nabucodonosor e Nimrod são os dois únicos homens da história que governam o mundo inteiro. Eles governam o mundo inteiro. Até hoje, nem Cristo não fez essa proeza. Vai fazer. Quando ele vier, ele vai reinar sobre todos os povos, tribos, línguas e nações. Mas só Nabucodonosor e Nimrod. E no período que Nabucodonosor vem, ele leva em algumas levas alguns cativos da classe dos nobres, da classe dos pobres. Todo mundo aqui sabe das levas que Nabucodonosor levou. Deus permite o juízo vir. Só que Deus, quando Abacuque pede um avivamento, Deus aviva. E quando Abacuque é avivado, aí ele entende que ele estava triste por causa da impiedade. Porque quando o povo age com impiedade, Deus pune a natureza, as pragas vêm. Só que Abacuque entende que se ele está avivado, agora
com avivamento dentro de si, ele faz uma declaração que eu amo. Eu imagino Abacuque pensando: agora que eu estou avivado, nada mais me abala. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas, não haja vacas no curral, a vide não produza mantimento, rabacandarás. Agora que eu estou avivado, eu me alegrarei em Deus. A casa está caindo, mas eu estou alegre em Deus. Enterrou o pai hoje, mas está alegre em Deus. O celeiro está vazio, mas está alegre em Deus. Não sabe o que vai fazer para pagar a conta de amanhã, mas está alegre em Deus. Está tudo desabando, mas eu estou feliz em Deus. Assumir uma tribuna quando a gente tem dinheiro para sair do culto e comer uma picanha é bom demais. Assumir uma tribuna para pregar quando tudo está bem, mó love com a esposa, nadando no dinheiro, carrão cheio de gasolina, irmão, é bom demais. Agora quando a gente assume uma tribuna, igual eu saí de casa com minha esposa, botando a mão na barriga e dizendo: amor, sugar o meu bebê. Eu pensei que minha esposa ia ficar louca quando a gente perdeu o nosso primeiro filho. O médico deu a notícia que o neném morreu, fez coretagem, foi humilhada no hospital. A enfermeira olhou: essas bichas velhas saem por aí aprontando, e agora está aí. Mas aquele filho não era um filho de pecado, de aborto, não. Era um filho que a gente projetou e queria. Estávamos sonhando com ele. Aí como é que assume a tribuna? Aquele dia eu subi no púlpito arrasado, mas preguei o evangelho. Eu entendi, está tudo difícil, mas a minha maior esperança está em Deus. Acabou tudo, mas eu sei que o meu Redentor vive, e uma hora ele vai se levantar. Sabe, aqui eu encerro, entenda. É por isso que a gente tem que procurar ter um avivamento em Deus dentro de si, porque aí a figueira pode não florescer, pode acabar tudo, pode estar tudo desabando, mas você vai encontrar força para mesmo se arrastando prosseguir. Minha irmã chegou em mim um dia. Eu estava agendado para pregar um congresso de irmãs em Cristalina de Goiás. Eu era solteiro ainda. Meu sobrinho tinha uns 6, 7 anos, minha sobrinha tinha 5 anos. Minha irmã chegou em mim, pastor Alfredo, e disse assim: Gabriel, só tem um pouquinho de comida e o gás acabou. O que nós vamos fazer para dar comida para essas crianças? Eu ia pregar à noite num congresso de senhoras na Assembleia de Deus, Madureira, no bairro Rio de Janeiro, Cristalina de Goiás. As irmãs tinham mandado o dinheiro do combustível para mim. Eu pensei logo naquele versículo: aquele que não honra a família é pior do que o incrédulo e negou a fé. Pensei, eu não vou pregar não, vou pegar o dinheiro que as irmãs mandou e vou comprar o gás para fazer comida para esses meninos. Vou honrar minha família, depois eu devolvo esse dinheiro para as irmãs. Aí o Espírito Santo bradou do alto: não é tu que vive pregando? Faça a minha obra, que dos teus eu cuido. Chegou a hora de tu viver o que tu prega. Vá pregar e deixe tua família comigo. E eu peguei e fui para a rodoviária,
pensando nos meus sobrinhos, triste. No meio do caminho eu recebo uma ligação. Saudoso missionário David, um dos jovens mais crentes que eu conheci, missionário nato, estava em missão no Piauí, jejuou 3 dias para pregar numa cidadezinha do Maranhão, do outro lado do rio, Parnaíba. Foi lá, pregou. Na hora que eles estavam voltando, a canoa virou e esse jovem partiu para o Senhor. Eu já estava triste, eu fiquei mais triste ainda. Fui pregar. Quando eu cheguei no púlpito, o adversário da nossa alma começou a cochichar no meu ouvido: isso aí é porque tu prega duro demais, para de pregar assim. Só que o Espírito Santo não perde. Lembra do ladrão lá da esquerda? Se tu é o filho de Deus, desce daí. Lembra do da direita? Ei, cala a boca, rapaz. Ele não fez nada para estar aqui, nós merecíamos estar aqui. Mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Quando entrar no teu reino, Jesus olha assim e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ora. Então o diabo vem para botar a gente para baixo, mas o Espírito vem para botar a gente para cima. O Espírito Santo bradou ao meu coração: João Batista perdeu a cabeça e não mudou a mensagem. Aí eu falei: rapaz, é mesmo. Eu falei: Deus, me dá força, me ajuda. E toda hora eu pensava nos meus sobrinhos. Aí as irmãs vieram cantar. E as irmãs, aquele dia, aquele hino foi do céu. Elas começaram a cantar: entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, ao meu Senhor eu canto. Elas começaram a cantar: mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o céu venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. E o que elas cantou foi profético no meu coração aquele dia. O fogo arde no meu coração, uma alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. E aquele dia eu comecei a adorar, irmão, adorar. Eu falei: quer saber do negócio? Hoje é que eu vou pregar mesmo. Eu fiquei com a raiva do inferno aquele dia. Quando o pastor passou o microfone para mim, eu já peguei assim. É hoje, irmão. E aquele dia eu preguei, usei todos os pregos que eu tinha numa pregação só. Foi um negócio forte assim. Quando eu pensei que não, eu parei porque a glória tomou de conta. Jesus batizou um montão de irmã com o Espírito Santo. Aleluia, a presença desceu igual vai descer aqui agorinha. Aí eu parei, o inimigo veio: de que adianta tudo isso aí se os seus sobrinhos estão com fome? Aí eu avistei um senhor que partiu para o Senhor esse ano de Covid-19. Mas na época ele estava lá numa cadeira de roda, tinha sofrido um acidente. Aleluias. Aí eu avistei aquele senhor, quando o inimigo cochichou no meu ouvido: de que adianta tudo isso aí, seus sobrinhos estão com fome? Eu pensei: de que adianta, Satanás? É que tu vai voltar de cadeira de roda para casa hoje. Eu olhei para o púlpito e disse: algum obreiro desce ali, traz aquele senhor ali para mim, porque ele vai andar agora. Teve
Teve irmão que estava no manto, até parou assustado na hora. Aí eu olhei para os obreiros, ninguém vai trazer ele não, eu vou lá buscar. Aí o copastor foi lá e trouxe ele. Eu olhei para ele, peguei na mão dele e disse assim: tu crê que tu vai levantar aqui agora? Ele disse: creio. Eu falei: em nome de Jesus, levante e anda. Do jeito que ele estava, ele ficou. Eu olhei para ele e disse: eu falei: em nome de Jesus, levante e anda. Puxei ele, aí ele ficou em pé. Eu falei: anda. Ele deu uns 3 passos. Eu falei: sai andando. Ele deu uns 5 passos. Eu falei: agora sai caminhando, que o diabo vai voltar de cadeira de roda para casa. Jesus levantou aquele homem da cadeira de roda. Entenda, aleluia. Eu vou liberar uma palavra profética. Ainda que a figueira não floresça, ainda que esteja tudo mal, nós vamos se encher de Deus e abalar o inferno. Ora macancho rebaia séria rabaia. Ora macancho irimi andaraia séria. Ora bacala churi andarabaia séria. Ora bacandarácia. Pai, eu sei que as nações estão agindo impiamente. Eu sei que os governos estão agindo impiamente. Eu sei que os políticos estão agindo impiamente. Eu sei que os jovens estão agindo impiamente. Mas eu não vou te pedir nessa noite ira, não, Deus. Eu vou te pedir: vem com a tua misericórdia. Aviva eles, salva eles, liberta eles, transforma eles, muda eles. Tem avivamento nessa noite, Poliana. Jesus desceu. Pega, pega, pega. Se encha, se encha, se encha. Quem não é batizado, seja batizado agora. Quem já é, seja renovado. Agora, agora, agora. Já. Macando remanda abaixo, repocondia power, ela é bracala provando que a pá, ela era o aceremento que me nubrou com dia pau andar a bandeira sé, é prova sobre caia súria, ela é brava dorecancho, até que prova, salta que prende que te a suia, de provia, ela é bracala choria, ela é branarabaio, ela é brincomon tu que passa, até que ela provou que a pá, urabacala prova, até que urabacalorosia, céu e canto, reminubra, vai a fé, ela é bicomandara, vai a sori minha daraia, urabacalabora e bicala choria da Arábia, aleluia, tem avivamento na terra, tem avivamento na terra, pega, 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 seja cheio. Se levanta da cadeira adorando. Canta, Lucas. Anamato que levará o ásia. Ai, Jesus, eu vou voar aqui. E me nubre a caos. Ei, a sereba. Amandarabash. Som de aproquia passeremi. Arabando que a passereba. Doi que bloviti a paue. Era o asia canchore mindara. Navanti opus que min. Deroiti a flore min. Passe. Há uma presença gloriosa da Deus. Canta. Sei que estás aqui. Posso sentir o